Muito bem, hoje nós vamos falar sobre formas geométricas, ó, algo que em qualquer direção que você olhar dentro de sua casa, em ruas, em praças, em monumentos, em construções, né? É possível você encontrá-las, né? E aí ele traz de cara, né, aí uma arte, uma obra de arte aí de MC Escher, né? MC Escher. Esse camarada que a gente estava estudando as obras dele no bimestre, ainda nesse bimestre, né? Nós fizemos alguns desenhos aí, algumas obras dele, né? E aí, além de serem além de serem obras, né, que causam uma confusãozinha, uma certa confusão mental, né? Porque assim, todas elas, a maioria, são ilusões de ótica, né? Ótimo. Ilusões de ótica. Como você vê aí, ó, essa figura aí do lado, né? Você tem aí, você consegue observar aí uma série de formas geométricas, né? Entre elas, você pode observar aí, ó, você tem um retângulo, você tem o quadrado, eu consigo ver um quadrado nessa torre aqui de baixo, aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, né? Aqui, ó, aqui já é o retângulo. Também temos cubos. Também temos cubos, né? O que mais que eu tenho? Triângulo, mas na verdade aqui Cilindro, que eu tô só vendo uma ali da... na chaminé. Isso, paralelepípedo. Mas assim, essa face aqui eu consigo ver um triângulo, mas se eu observar a figura toda, eu vou ter uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base o quê? Retangular. Então ela vai ter quantos lados, quantas faces laterais vai ter essa pirâmide, né? Ela vai ter quatro faces laterais. Isso, exatamente. Então assim, e além disso, né, você tem o que mais aqui? As janelas são retângulos, As cabeças dos homens ser redondas. as cabecinhas são o quê? Círculos, né? São circunferências. Muito bem observado, Isabela. Entendeu, pessoal? Então, ó, um mundo de formas geométricas você consegue observar aí nessa obra, né, de MC Escher, né? Então você consegue observar várias formas geométricas aí. Então você consegue 38. 38 do bimestre 2. Então você consegue ver, né, que o MC Escher, né, ele apela muito para a geometria, você vê que ele abusa lá, né, do mosaico, ele usa desenhos lá de aves e Ele acaba era professor de formando. matemática, esse MC7? Bom, pelo que eu li sobre ele, não vi informação sobre se ele era matemático, se ele gostava, se ele estudou, não vi informação sobre isso não. Mas a gente consegue perceber que Deve amar matemática. a gente consegue perceber, né, que ele usa bastante artifícios geométricos, né, para suas construções. E também ele abusa de mosaicos, né? Ele pega ali o peixe, né, faz o desenho do peixe, consegue fazer um mosaico. Ele faz formas em forma cúbicas, né? Usa cubos para fazer e por aí vai. E nós vamos falar agora sobre poliedros e corpos redondos. A natureza, né, bem como as construções humanas, está repleta de formas interessantes e curiosas. Isso pode ser constatado, né, observando, por exemplo, um favo de mel ou uma pirâmide do Egito Antigo. Olha aí, pessoal. O favo de mel não é uma coisa tão Que natural. lindo. Você consegue ver aí qual forma geométrica? Hexagonal. Hexágono, né? Assim? O hexágono, muito bem. Cada É favo esse desse aí, mesmo. né? Cada favo desse aí tem 6 lados, então é um hexágono, né? Assim? Tem gente que fala hexágono, tem gente que fala hexágono, né? Outro já puxa o x, então fala hexágono. E aí você tem aí o que? As pirâmides do Egito, que é uma coisa
antiga, né, e que está como uma das maravilhas que eles falam, né, uma das maravilhas do mundo, que eu não acho maravilha nenhuma nesse mundo de pedra. As tumbas dos faraós. O professor, tadinho da pedra, o povo se matou para poder construir tudo isso que não é bonito. O senhor sabia que as pirâmides aí nunca foram de areia, elas eram brancas e esse treco aí no meio, em cima dela, na ponta, era ouro. Então, Elas eram muito bonitas, eu mesmo gosto. eu sei, pessoal, mas eu não acho boniteza, não, sabe? Eu não acho Deve boniteza. ser tão legal entrar na tumba de um faraó e ver Eles os órgãos se mataram, professor. Se Deus, mataram. e a maldição zona entrar em você, aí você vai ver, você E não é cortar o pé. maldição, é infecção. Aí você vai lá e morre de Não tem infecção. nenhuma. Era um monte de É que antigo, estavam criando velho. vários fungos, professor, vários fungos lá dentro, aí o povo Ela vai acabava. lá e morre de infecção, dos Ah. fungos, dos micróbios que tem lá dentro. Pois é. Deixa eu falar. Esses Vou dias mandar eu para ele tava... aquele vídeo. Tem um vídeo que chama, acho que Mundo Curioso, sei lá, acho que é uma coisa assim. Aí tava falando sobre um arqueólogo que abriu a tumba do faraó, não sei o que lá, o nome dele lá. Tancamo. Aí tava É escrito... porque, professor, faz Tudo tanta tancamo, coisa, aí não ele levou podia roupa, abrir, aí levou eles comida, e amassou e tava tudo morreu. podre, mofado, misturou o germe e ele morreu. Estudamos isso. Exatamente, mas assim... Faraó. Além disso, a casa dele pegou fogo. Aconteceu um monte de coisa. Eu não Acho que acredito é melhor nisso, não eu acho misturar que é história com mais geometria. teoria Melhor dessas geometria coisas assim. e não Agora Ô, basta professor, dar- deixa eu te falar. Se a doença era misteriosa, como que eles sabiam que foi resultado do mosquito? Para conhecer, se eu deveria estar motivando a gente a estudar, se está motivando a gente até mesmo. Como é que eu... professor. Não tem nem como, mas eu sei que eles falam, né, que houve essa... morreu esse povo tudo que fez a descoberta desse túmulo aí. De uma maneira Então, tão legal. O professor Ranieri disse que antigamente eles pegavam o coração e colocavam em um pote, colocavam dentro da tumba. E credo. o cérebro é tirado com um canudinho pelo nariz. Oxi. Aí não. Vamos parar de misturar história com geometria, vamos logo. Representações e planificações. Para projetar, desenhar ou estudar objetos, utilizamos formas geométricas. Elas são uma representação dos objetos que iremos estudar. Aqui vamos conhecer algumas delas e seus elementos. Olha, aqui nós temos a utilização de um prisma. Aqui, ó. Esse é o prisma. Para representar essa imagem aqui, ó, real, que é o quê? Um pote de biscoito, né? Vamos dizer assim. Tainá, pode falar. Professor, tipo assim, o senhor falou as partes dele, no caso seria faces, vértices e arestas? Isso. Nós vamos, ainda nesta aula, aprender a contar isso aí, que não é coisa difícil, não. Ok, pessoal? Então, aqui utilizou um prisma. Esse prisma, qual é a base desse prisma? Quem sabe? Hexagonal. Hexagonal. Não, vocês contaram direitinho aí? Hexagonal? Uma, Para contar, duas, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octogonal. Exato. Então, esse aqui é um prisma de base octogonal. Ok? As faces. Octagonal. Não, octogonal. Octogonal. Isso. Então, vocês conseguem observar que as faces superior e a inferior, eu posso chamar de base, né? Base inferior, base superior, são o quê? Octógonos. E as laterais são retângulos. Então, ele é um prisma, tá? Aqui, do lado, nós temos a representação de uma pirâmide, né? Então, nós temos aí o quê, ó? Para representar formas como de uma construção egípcia, usamos uma pirâmide, ok? Lembra que pirâmide é diferente de prisma, tá? Para não confundir. Prisma fundo redondo, né? Não, prisma vai ter faces retangulares, tá? Pirâmides vai ter faces triangulares, ok? Não esqueçam disso.
E para representar a esfera, ele usou um melão. Nem parece um melão, né? Tá tão redondinho. Parece uma laranja, né? Mas ele usou esse melão aí. É porque ele tá de frente, gente. É porque ele tirou a foto dele de frente, realmente, né? Então dá aparência redonda aí. Então, esfera para representar o melão. Então você consegue ver que as formas geométricas, né? E outra, essas construções que nós vimos aqui, ó, esse prisma, essa pirâmide e essa esfera aqui, ó, são construções planas ou são espaciais? Eu acho que é espacial, que ela não tá muito boa, não. Espacial, concordam com Bela? E aí? Sim, né, Bela? São figuras o quê? Espaciais. São figuras espaciais. Seria se fosse só um quadrado, sem nada. Isso, se fosse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Se fosse só assim, ó, do jeito que eu desenhei aqui, é plano. Tá vendo aí? Do jeito que eu desenhei, é plano. A partir do momento que eu vou traçar aqui agora, ó, veja bem. Aí agora ela já não é mais plana. Ela agora já é uma figura o quê? Espacial. Espacial. Um cubo. Ok? Eu não sei nem desenhar. Ficou parecendo uma pipa aí, crê em Deus Pai. Mas você sabe. O pessoal acha que é melhor parar. Para a aula de É melhor parar de inventar, né? Então vocês viram que o cubo, por exemplo, ali que eu ia desenhar, seria a figura espacial. Só a face de cima ou uma lateral só desse cubo seria uma figura plana, né? E aí, continuando, o que nós temos aí, ó? Nós temos aqui outras representações também, que envolve agora o cilindro. Aí ele pegou aí também outra latinha de biscoito aí, né? Mas na forma cilíndrica ou um negócio de guardar perfume, joias, sei lá. Mas eu sei que ela tem a forma de quê? De um cilindro, né? E aí você tem também o chapéuzinho aí de aniversário, chapéu das bruxas também, né? Quem é bruxa aí vai saber. Coitado do bruxo da sala. Pois é. Quem é bruxa aí vai saber que tem o formato de um cone, né? Harry Potter, né? Então, olha aí, tem o formato de um cone, tá certo? Chapeuzinho de aniversário. Aí ele colocou assim, é o clique. Significa para a gente ter atenção aí, ó. O prisma e a pirâmide são exemplos de poliedros, pois apresentam apenas superfícies planas. A esfera, o cone e o cilindro são corpos redondos. Então, vamos entender isso aqui, ó. Tudo que apresentar superfície plana, eu vou chamar de quê, gente? Poliedros. Tudo que apresentar uma superfície arredondada, eu vou chamar de corpos o quê? Redondos. Corpos redondos. Tá certo, pessoal? Poliedros, corpos redondos. Então, uma coisa vai ser poliedro, outra não vai ser. Aí a menina falou assim, peraí. O cone e o cilindro não têm superfícies planas também? Aí a professora falou, sim. Eles têm superfícies planas e também o quê? Não planas. Não plano. Pronto. Qual é a superfície plana do cilindro? É só aqui a circunferência. Ele está apontando aí a parte de cima. Só a circunferência. Da mesma forma, o cone. Só a base dele, que é o quê? Uma circunferência. Eu posso considerar como uma superfície plana. Só essa. E a outra é o quê? Não plana, ó. Superfície arredondada. Na lateral do cone você consegue ver isso. Na lateral do cilindro você consegue ver isso. Superfície o quê? Não plana, tá certo? Mas alguns prismas recebem nome especial. Aquele que representa, por exemplo, a caixinha do sabonete ou a caixinha do biscoito, tal,
é chamado de bloco retangular ou paralelepípedo, né? Como a gente costuma chamar uma figura desse tipo aí, ok? Aí ela disse assim: por que o prisma que representa caixinha tem esse nome? Aí ela falou: para entender melhor isso, vamos desmontá-lo. Aí desmontou a caixinha, tá vendo? Desmontou a caixinha. Aí, ó, para desmontar a caixinha, recortamos ao longo de algumas dobras e eliminamos as abas. Após abrir e esticar a caixa desmontada, ela ficou plana, olha aí. Assim, podemos utilizar essa forma geométrica para representá-la, né? Então, olha aí. O que nós obtemos a partir da desmontagem daquela caixa? Nós obtemos a planificação. Toda figura que eu desmontar ela e ficar lá, né, só ela desmontada, né, eu vou chamar de planificação, ok? Então, o que vocês estão vendo aqui do lado é a planificação de quem? Do paralelepípedo, né? Ou do nome que ele chamou aí, né, que é o bloco retangular, tá certo? E o que vocês conseguem observar aí, pessoal? Que as superfícies são todas planas, não tem nenhuma arredondada. As superfícies são todas planas e você tem aqui, ó, retas paralelas, ó, que vão formar as suas arestas, ó. Ou seja, por isso que é chamado paralelepípedo. Isso aí é um poliedro ou é o corpus redondo? Isso aí, esse bloco retangular aí, poliedro. Porque apresenta superfícies o quê? Planas, ó. Plano, plano, tá vendo? Não tem superfície arredondada. Então, ele é poliedro, considerado poliedro, mas ele recebe um nome especial, que é o bloco retangular, ou então paralelepípedo, como vocês quiserem chamar. Tá certo? O que mais? Na página aí 40, deixa eu ver se eu acho que eu pulei uma. É aqui do lado, ó. Pronto. Aí ela disse assim, né? O prisma que vimos é chamado de bloco retangular porque sua planificação é formada apenas por retângulos. Ela disse assim, aí a professora, isso mesmo. Para projetar a caixinha de sabonete, o desenhista primeiramente imaginou a sua planificação. Na sequência, acrescentou abas para colagem e encaixe. Isso funciona também para outros prismas ou pirâmides, prismas e pirâmides. Olha o exemplo aí. Ele pegou esse prisma aí, ó. Tá vendo? De base triangular e desmontou. Então, como é que ficou aí? Ó, ficou essa superfície aqui em forma de triângulo, essa outra aqui em forma de triângulo, porém, ele não acrescentou abas, não tem abas aí não. Então, o que nós temos aqui? Essa figura da sua direita aí é a planificação, certo? É a planificação. Se eu acrescentar abas aqui, ó, e para colagem, acrescentar uma aba aqui, outra aba aqui, ó, uma aqui para ajudar na colagem e tal, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir montar essa figura de novo. Não é assim? Então, o que nós temos aí na figura do lado direito é a planificação. De maneira semelhante, também podemos planificar as pirâmides. Olha só. Então, a gente faz o quê? A gente vai separar aqui uma parte. Eu vou riscar aqui, ó, de verde. Vamos separar uma parte dessa. E vamos separar a base em quantos lados? Vamos separar as bases em 1, 2, 3, 4, deixando apenas uma, ó, grudada na parte que representa a base. E aí você tem aqui do lado a planificação, ok? Então temos aí a planificação do prisma de base triangular e também
da pirâmide de base pentagonal, certo? E aí, gente, ó, vamos responder trocando ideias aqui, ó. Que elementos diferenciam uma pirâmide? Eu acabei falando isso aí na aula. Que elementos diferenciam uma pirâmide de um prisma? O que que diferencia, né, o prisma da pirâmide? O que que é? Eu falei. É porque o fundo do prisma, não sei se é prisma, que é meio redondo. Ela Tem 8 partes. é isso aí. E a da pirâmide é um quadrado, se não um cubo ou um retângulo. Bom, então vamos destacar esses elementos aí. A resposta é um pouquinho comprida, né? Porque ele vai colocar bem detalhadamente aí o que cada um tem, tá? Então vamos prestar atenção. Eu acabei dizendo para vocês que o que diferencia a pirâmide do prisma é porque o prisma vai apresentar superfícies, o quê? Faces retangulares. Já a pirâmide, só uma das suas faces é que pode ser quadrada, que pode ser retangular, que pode ser, né? Esse é o diferencial. Só uma das suas faces é que vai ser o quê? E aí? Quadrada, plana. Plana, né? E as outras são triangulares. Já o prisma, né? Todas as superfícies serão o quê? Quadrados ou retângulos. Mas vamos colocar aí, ó, pirâmide Vocês vão escrevendo aí no caderno, porque não vai caber no livro, para depois vocês postarem isso aí no sistema. É um poliedro. Eu vou escrever minha folha qualquer e depois eu passo pro caderno. É um poliedro que tem base representada, né, por um polígono qualquer. Um polígono qualquer. E por laterais que são triângulos. Né? Assim, essa é a característica da pirâmide. Ela vai ter uma face que representa um polígono qualquer, pode ser um triângulo, pode ser a pirâmide, no caso, a pirâmide, não vou dizer pirâmide triangular, né? Que seria o tetraedro, no caso, né? Seria o tetraedro. Ele vai ter a base dele, né? Uma pirâmide e as outras 3 também triângulos, né? Mas vai ter um polígono qualquer. Então, tio, lá no caderno a gente já pode estar respondendo de caneta ou tem que ser de lápis aí? você fala no caderno? Aham. Tanto faz, você que sabe. Então, o que eu estava dizendo, a pirâmide vai ter uma das suas faces representada por um polígono qualquer, pode ser retângulo, pode ser o pentágono, pode ser hexágono e assim vai, né? E as laterais são o quê? Triângulos. Eu coloquei aí a característica da pirâmide, ok? O que mais aí? E prismas. Os prismas são poliedros. Com duas bases. Ah, tem uma base, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tem uma base. Acrescenta aí. Pirâmide é um poliedro que tem uma base representada por um polígono qualquer. E as laterais são triângulos. Os prismas são poliedros com duas bases. Acabou. Não. Correndo contra o tempo. Pensei que já tinha acabado. Levei um susto aqui. Com duas bases. Com duas bases o quê? Que são polígonos. As bases que são polígonos. E as outras laterais são o quê? Retângulos, né? E as laterais, ó, são
retângulos. Certinho? Colocaram aí, gente? Ainda não. Ok, tira um print. Vamos responder a 2 aí. A 2 diz assim, ó, por que é correto dizer que uma caixa retangular não é um prisma retangular? Apenas de suas semelhanças, apesar, né, de suas semelhanças visuais. Então, e aí, gente, por que é correto dizer que uma caixa retangular não é um prisma retangular? Apesar de suas semelhanças visuais. Aí nós vamos responder como? Ó, que as formas geométricas matemáticas, né? São o quê? Idealizações de objetos no mundo real. Exemplo, uma caixa quadrada não é um bloco retangular, pois tem espessura. Ele botou uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, mas fazer o quê, né? Vamos colocar aqui em cima, essa é a número 2, ó. As formas geométricas. As formas geométricas são o quê? São idealizações de objetos do mundo real. São idealizações de objetos, né, do mundo real. Exemplo. Uma caixa quadrada não é um bloco retangular. E a gente sabe disso, né, pessoal? Não é um bloco retangular. Uma caixa quadrada vai ter laterais retangulares? Não. Vão ter laterais o quê? Quadradas também. Pois tem espessura. Colocou assim, não é um bloco retangular, pois tem espessura. Né? Mas olha aí, ó, exemplo, uma caixa quadrada não é um bloco retangular, pois suas superfícies são quadradas e não retângulos, né? E deve ser por isso que ele colocou aí, pois tem espessura, né? 2 está respondido. 3. Cite formas geométricas do cotidiano que lembram prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas e etc. E aí, gente, vamos lá, essa 3 está fácil. Já terminaram a 1 e a 2? Já terminaram a 1 e a 2? Eu printei. Já terminei a 1. Eu printei, eu tô fazendo a 1 ainda. Eu printei. Printa. Vamos responder a 3 aqui embaixo. 3. E aí, gente, quais são os exemplos de figuras geométricas do cotidiano que lembra o prisma, pirâmide, cilindro, cone, esferas? Pirâmide, eu sei que pirâmide lembra um pouco, mais ou menos, o cone. Não, no caso, sim. Se você vai falar do cone, você pode citar alguma coisa que lembra o cone mesmo. Pirâmide é pirâmide. A cabeça de um Cone que lembra o cavalo, cone. a cabeça de um cavalo. Não entendi. Eu sei, tia. Eu sei que me lembra de cone, me lembra chapeuzinho de aniversário. Chapéu de aniversário. De aniversário para lembrar o quê? Cone. Pirâmide. Para lembrar o cone, Pirâmide. gente. Para lembrar o cone. Pirâmide, que lembra a própria pirâmide. Pirâmide lembra o Egito. Pirâmide Tio, do Egito. Oi. tio. E O cone lembra o próprio cone, por causa que cone é aqueles negócios de trânsito, não é?
O cone de trânsito, exatamente. O cone de trânsito. Esfera que ele traz trequinho redondo, né? Bola, Redondo. seria a bola, né? Bola. Bola para a esfera. Laranja para a esfera. O tio também é esfera, me lembra também aquelas caixinhas tipo JBL, que ela parece uma esfera. Calma aí, deixa eu te mostrar. Como é que é, menina? Cilindro lembra cone, professor. Como é que é? Cilindros lembra copo. Ah, cilindro lembra copo. Muito bem. Essas caixinhas aqui, tio, de JBL, ó, parece o negócio lá assim, de quadrado. O Cilindro? cilindro? É, Muito bem. Como é que chama mesmo E esse o negócio aí? prisma lembra o quê? JBL. De som. JBL? é marca. Deixa eu ver. É a marca. JBL, que seria uma caixinha, Caixa de... uma caixa de som. Ela me mostrou aí que tem a forma cilíndrica também. O que mais, pessoal? Prisma, falta o prisma. Tá faltando prismas, né? Eu vi lá um pote de biscoito, pote de biscoitos, porta-joias, Também tem vasos de flores em forma de prisma. vaso de flor. Prisma é assim, tio? Como assim, prisma? Assim, ó. É cilindro. Peraí. Eu vou abrir a câmera aqui, vai. Mostra de novo aí. A forma de prisma, acho que eu tô esquecendo aqui como é que é a forma de prisma, mas eu esqueci tá errado. Eu acho que é. Não, esse copo que você... Isso é um copo ou uma... É cilíndrico, é cilindro. Cilindro, viu, Bela? Tá bom, não tá? Ok. Como é que é a Colocaram, forma gente? mesmo do. Acho que já tá bom. Acho que já tá bom. Pronto? Pronto. Joia. Aí, gente, é uma coisa bem simples aí que você tem na atividade da página 40, que é para vocês fazerem o quê? Na número 1, vocês vão identificar, relacionar cada figura. Gília, você estava escrevendo, né? Apaguei. Não sei se eu consigo, acho que não consigo voltar mais. Eu não. mando o print para o grupo, tia. Ah, então beleza. Joia. 11:04. Nessa daqui, pessoal, é para vocês fazerem o quê? 11:04, já está acabando, né? Para vocês relacionarem as figuras aí com a sua planificação. Tá fácil. Você vai ver o formato da figura montada e você vai identificar ela desmontada e vai colocar a letra correspondente. A 2, você vai tentar desenhar a planificação da figura da letra A e da figura da letra B. Oi, Gília. Se a gente não conseguir desenhar, porque eu sou uma péssima desenhista, eles nos perdoam. Desenha, usa régua, vai dar certo. E 3, qual das figuras não representa a planificação de uma pirâmide? Aí vocês vão marcar aí, ok? E aí nós temos a 4, também está muito fácil. A 5 já está um pouco complicadinha aí, né? Deixa eu ver quantos minutos falta para mim ver se eu tenho como. Menos de 1 minuto, não vai dar tempo. Mas, pessoal, vocês vão tentar aí, fazer até a questão 6, tá? E depois eu falo de faces, arestas e vértices. Tá ok? Tá fácil. A única que vai pegar um pouquinho no pé é a 5. Beleza? Então, ó, até a próxima. Bom final de semana para vocês. Para a senhora também, eu vou descansar porque eu tô com sono.